Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje nós vamos falar com André Goelzer, ele é lagar da Estância das Oliveiras, em Viamão, Rio Grande do Sul. André, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e dissesse a tua função na Estância das Oliveiras, aproveitando para falar sobre essa função de ser um lagar e como é que você se tornou lagar, a tua formação, os estudos, as especializações na área, de onde surge esse nome? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, estar no programa da Lígia Marques, que é a arte de fazer o belo. Meu nome é André Stone Goelzer, eu sou mestre de lagar aqui da Estância das Oliveiras, sou degustador profissional internacional de azeites e médico veterinário e diretor operacional da Quinta da Estância e da Estância das Oliveiras. Bom, como é que começou, né, essa ideia da família de plantar olivicultura aqui na região metropolitana? Na realidade, a família era um grande consumidor de azeite, a gente ainda é um dos grandes consumidores de azeite. A gente viajava muito pelo mundo, né, para Portugal, Espanha, Itália, Grécia, entre outros países, e a gente via que os produtos que tinham nesse país eram de extraordinária qualidade. Quando a gente voltava para o Brasil, infelizmente a gente não tinha essa qualidade nos produtos que chegavam aqui. Então isso instigou a família a começar um plantio em parceria com a Embrapa de Pelotas, Embrapa Clima Temperado, no qual a gente fez um projeto piloto, um projeto de pesquisa, com 36 variedades de oliveira, numa área de 1,5 hectares. Ficamos pesquisando essa área por em torno de 6 anos e meio, quase 7 anos, e vimos que das 36 variedades, 7 se adaptavam ao solo e ao clima aqui de Viamão. Então, a partir disso, daquele 1,5 hectares, a gente foi aumentando as áreas plantadas e o total hoje que a gente tem são 26 hectares, totalizando em torno de umas 5.300 árvores. Então tá, eu convido vocês a virem passear um pouco e conhecerem um pouco da Estância das Oliveiras comigo. Crianças correndo felizes em slow motion pela natureza. Música inspiradora e essa voz suave. A gente sabe o que você está pensando. Esse vai ser mais um daqueles vídeos de autoajuda, certo? Não é por aí. Nós vamos mostrar algo prático e real. Um lugar onde alunos e professores podem realizar atividades pedagógicas vivenciais, onde aprendizado em sala de aula se completa com experiências desafiadoras em meio à natureza. Sabemos que a educação é o principal caminho para o crescimento como pessoa e sociedade, mas como podemos ajudar os professores a concretizar o conhecimento em seus alunos? Pensando nisso, a educadora Sônia Goelzer fundou em 1992 a Quinta da Estância, a maior fazenda de turismo rural pedagógico do Brasil. Com uma equipe de professores especializados em atividades de campo, a Quinta da Estância uniu o currículo de escolas com experiências desafiadoras, que ajudam milhares de professores e alunos a construírem conhecimento através de vivências significativas. Vivendo no presente, mas pensando no futuro, a Quinta da Estância realiza seus projetos pedagógicos inovadores com o que há de mais moderno em gestão sustentável.
como o primeiro local de turismo do Brasil a ser signatário do Pacto Global da ONU, a Quinta da Estância conquistou reconhecimento nacional e internacional por suas práticas. Todas essas realizações só foram possíveis porque escolas e professores sonharam junto conosco. Agora queremos que você também faça parte deste sonho. E então, vamos vivenciar algo real? Quinta da Estância, parceria com a escola e o professor na construção do conhecimento. Certo. E a respeito do azeite, por exemplo, nós sabemos na história do azeite, né, na história do homem, que a presença do azeite é milenar. E assim como a videira, a oliveira foi uma das primeiras árvores cultivadas no nosso planeta há mais de 5.000 anos, no Mediterrâneo Oriental e na Ásia Menor. E depois, no século XVI, os espanhóis introduziram o azeite no Peru, no México, no Chile e no século XVIII nos Estados Unidos. Como é que foi no Brasil? O Brasil sempre foi importador de olivas, de azeites de olivas e de azeitonas. Quando é que iniciou os primeiros cultivos no Brasil? Quais as regiões e as variedades cultivadas? E quando iniciou no Rio Grande do Sul e as variedades? Conta para nós, já temos bastante produtores por aqui, né? Bom, a respeito dos primeiros cultivos aqui no estado do Rio Grande do Sul, os primeiros produtores nessa tentativa de fazer com que a olivicultura desse certo foram meados ali de início de 2004, 2005. Foram alguns produtores que encabeçaram, né, esse movimento da olivicultura aqui no estado, viram que a gente tinha condição climática e solo, depois de ser corrigido, a gente teria as condições para começar a implementar esse cultivo. E a partir dali a gente começou a ver as primeiras safras de azeite extra virgem sendo colhidas aqui no estado. Dentro do nosso primeiro plantio aqui na Estância das Oliveiras, com essa parceria com a Embrapa, a gente plantou ele em 2005. Então a gente está falando de árvores que têm aproximadamente aí em torno de 15 a 16 anos. São árvores que já estão super produtivas e que, óbvio, né, como eu falei, aquela época era uma coisa muito embrionária, não se sabia quais as variedades, qual era o tipo de trato cultural na parte da olivicultura. Então era uma coisa tudo muito dentro da história da pesquisa, né? E a partir disso teve uma primeira produção importante na região de Cachoeira do Sul, do empreendimento chama Olivas do Sul, que é do senhor Alwed, e a partir dessa primeira extração, os produtores começaram a ver que ia ser possível a gente começar a produzir azeite extra virgem de alta qualidade no Brasil. E logo meu pai já tinha começado a plantar numa primeira parte, a gente abraçou por completo esse plantio e depois do desenvolvimento da pesquisa a gente começou a aumentar e investir mais nesse ramo de trabalho que é a parte da olivicultura. Bom, gente, a respeito da introdução da olivicultura no Brasil, a gente teve alguns locais que encabeçaram esse movimento. Um dos locais foi Ipamig, na região de Minas Gerais, tá, na qual eles começaram a fazer numa unidade de pesquisa, começaram a conseguir produzir azeitonas e extrair azeite de oliva. E depois de lá, essa cultura chegou até o estado do Rio Grande do Sul. Por volta ali de 2003, 2004, a gente teve alguns primeiros produtores fazendo investimentos na região de Cachoeira. E depois disso começaram a extrair azeite de oliva. E acabou surgindo, né, um movimento, né, um interesse de outros produtores nesse ramo de trabalho. Aqui na Estância das Oliveiras, nosso primeiro plantio a gente fez em 2005, então a gente está falando de árvores aí na casa de seus 15 a 16 anos. Como eu falei antes, as principais variedades, tanto lá em Minas quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, elas são muito parecidas. A gente pode citar quais são. A gente tem Coroneik arbequina arbosana, Coratina, Grápulo, B21, e Galega. São algumas dessas essas eu entendo como sendo as principais aqui, tanto aqui no estado quanto em Minas. Então são as que têm maior produtividade, as que a gente pode fazer um investimento tendo em vista uma produtividade média relativa.
tá? E posso citar outras, como por exemplo o picual, a própria frontoio, por exemplo. Só que tem essas variedades especificamente, elas se dão bem em alguns tipos de clima e outros não vão muito bem. Por exemplo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, essas são duas variedades que infelizmente não produzem aqui. Mas a nossa estrutura dentro da olivicultura, como eu falei, começou muito na tentativa e erro. Então teve vários produtores que introduziram essas variedades, como nós aqui, por exemplo, e depois de 4, 5 anos de pesquisa, a gente foi vendo que variedades que se adaptavam a essas áreas. Tá? Então, dentro do ano de produção aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi em torno de mais ou menos 2005. A respeito dos azeites de oliva que a gente produz aqui, as principais variedades que a gente tem são Coroneiki, Arbequina, Arbosana, Grápulo, Ascolana, B21 e Galega. Em cima de cada uma dessas variedades que eu acabei de citar, a gente vai ter características de azeites diferentes. Alguns azeites mais herbáceos, outros mais florais, outros azeites mais picantes, mais amargos, ou com aquele cheiro tradicional de vegetal, grama recém-cortada, chicória, rúcula, alcachofra, tomate verde, entre outros predicados. Bom, cada uma dessas variedades a gente pode comparar o azeite de oliva às castas de vinho, por exemplo, né, de uvas. Cada uma delas a gente vai ter um perfil sensorial de vinho diferente. A mesma coisa acontece com o azeite. A gente vai ter uma gama muito grande e uma diferença grande entre cada uma dessas variedades que eu acabei de citar. Aqui na Estância das Oliveiras, a gente tem o cuidado, né, de fazer o plantio e colher essas azeitonas num ponto de maturação que a gente trata como um ponto excelente de extração, que é, basicamente, a gente tem uma azeitona que ela começa verde no desenvolvimento e termina completamente roxa. Nesse desenvolvimento do fruto, entre ela estar verde e roxa, a gente tem uma fase que é de transição, que a gente chama que ela sai do verde e começa a pintar de púrpura. Essa fase é a fase que a gente faz a colheita das azeitonas aqui, porque é exatamente a fase onde a gente vai ter o melhor perfil sensorial dos nossos azeites. Ou seja, a gente vai ter frutado verde, a gente vai ter picância, a gente vai ter amargor presente e vai ter um rendimento em azeite médio, tá? Que condiza com cada uma, obviamente, das variedades. Sobre a atividade de colheita e extração, a gente tende aqui a gente tenta fazer aqui na Estância das Oliveiras um projeto que a gente consegue colher por volta de 5h30 da manhã, a gente chega com os funcionários e começa uma extração mais precocemente por volta de 10h30 da manhã. Justamente porque entre colheita e processamento, quanto mais curto for esse período, melhor a qualidade dos nossos azeites. Ou seja, a gente vai ter azeites com um teor de acidez mais baixo e um teor de nível de peróxido também mais baixo. E isso faz com que a gente tenha um produto de extraordinária qualidade. Que bacana! E no passado, o azeite, ele não foi somente usado na culinária. Ele também era usado como perfume, como óleo para unção, como cura de cicatrizes, combustível de lamparinas. Fale sobre os tipos de azeites que existem, essas variedades, né, os nomes, as diferentes espécies de oliveiras que deve ter, as cores das olivas, que a gente sabe que tem a preta, a verde, e os tipos de solo que são necessários, como a uva que dá diferentes produções, o clima, e por que vocês, qual o tipo que vocês optaram para produzir na Estância das Oliveiras e por quê? Como é que está sendo essa produção, as quantidades, como é que foi a primeira? Fale um pouco para nós dessa lida aí com as olivas. Bom, a primeira data que a gente começou a extrair a nossa área de pesquisa, que a gente introduziu ali em meados de 2005, a gente começou a ter uma primeira produtividade por volta de 5 anos após a introdução. Então a gente está falando lá em 2010, 2011, a gente começou extraindo alguma coisa de azeite numa quantidade muito pequena, então a gente colhia em torno de 100, 150, 200 quilos de azeitona, o que nos dava gerava em torno de mais ou menos aí uns 25,
25 a 30 litros de azeite. Como eu falei anteriormente, era para consumo da família. E a partir disso a gente começou a aumentar as áreas plantadas, né, que hoje totalizam 26 hectares. 12 desses 26 estão produtivos, e a gente começou a devagarinho aumentar o nosso número, né, de oliveiras produtivas e, consequentemente, aumentar a nossa quantidade de azeite extraído. Até que em 2019 a gente lançou a marca da Estância das Oliveiras e começou a vender efetivamente o nosso produto. E montamos a Estância das Oliveiras aberta ao público, né, com o nosso lagar de extração, a nossa agroindústria, em final de 2020. Bom, a respeito do nosso produto, né, o carro-chefe que nós temos aqui na Estância das Oliveiras é o azeite de oliva. Fora isso, a gente tem na nossa loja outros produtos oriundos da oliveira, ou seja, folhas de oliveira desidratadas para chá, madeira de oliveira para fazer defumação, alguns outros produtos como cerâmicas pintadas à mão, sabonetes, sais de banho, cremes, todos com base no nosso azeite de oliva. Esses produtos, a nossa ideia é abranger justamente aqui o máximo de produtos que a gente pode retirar ou usufruir da oliveira. Então a ideia geral é que a gente tenha produtos exclusivos e que obviamente ficam postos aqui, ficam à disposição dos nossos clientes para o pessoal vir para cá e usufruir de todos os produtos, não só o azeite de oliva. Sobre os próximos investimentos, a ideia nossa é obviamente fomentar ainda mais o turismo que a gente já trabalha, né, com essa atividade, e além disso, para o próximo ciclo, a gente tentar começar a investir mais na parte de cosmética, com base no nosso azeite, extrato de folhas e outros produtos oriundos das oliveiras. Certo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuar conversando com o lagar André. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o lagar André Goelzer. André, antigamente se extraía o líquido das olivas pisando nelas, assim como se fazia com as uvas. Como é que é o processo hoje? Quanto tempo leva essa extração? Quais os cuidados na colheita e na produção das oliveiras e das azeitonas? Bom, a respeito de como o pessoal produzia, né, extraía azeite de oliva antigamente, era feita uma maceração ou com os pés ou com pedras, uma coisa bem rústica. Obviamente que não se assemelha em nada ao que a gente tem hoje com um sistema de moinhos, batedeiras, decânteres e centrífugas verticais. Aqui ao meu lado é um exemplo disso. Isso aqui são duas rodas de moinho que eu trouxe da região do sul da Argentina, região de Mendoza, na qual eu fui em 2019 fazer uma visita para alguns produtores e ver alguns lagares de extração e alguns guiamentos de árvores e tratos culturais naquela região. E eu acabei falando com um produtor e comprei dele e trouxe, né, importei essas duas mós, né, esses dois moinhos de pedra, feitos à mão com em torno de mais ou menos uns 150 a 200 anos de idade. Como isso funcionava naquela época? Eles botavam, não existia energia elétrica, então eles utilizavam tração animal para conseguir movimentar esse moinho. Nessa base eles iam jogando os frutos, né, as azeitonas, na base desse moinho, e essas rodas iam
macerando, triturando todas essas azeitonas. A partir disso, essa pasta de azeitona que era formada ia para um sistema de prensa hidráulica para ser extraído, separado a parte sólida que ficava dentro dos capachos e a parte líquida que era água vegetal e azeite, que depois eram separadas por decantação. Bom, aqui a gente está dentro do lagar da Estância das Oliveiras. A gente chama também de agroindústria de extração de azeite de oliva. Como vocês podem ver, a gente tem todas as máquinas, essas são máquinas modernas de extração, completamente diferente do que eu acabei de falar para vocês, daquelas mós de moinho de pedra que eram utilizadas antigamente para fazer a extração. Então aqui a gente tem todos os equipamentos. Esse nosso equipamento ele processa 350 kg de azeitona em 1 hora, ou seja, esse tempo de extração ele é bastante rápido. Lembrem que essa rapidez entre colheita e extração ela é fundamental pela questão da qualidade de azeite. Para ser considerado um azeite extra virgem, a gente não pode superar entre colheita e processamento 24 horas. Então, entre a gente estar com a equipe lá no nosso pomar, colhendo as azeitonas, até trazer para o nosso lagar de extração e a gente extrair esse azeite, a gente não consegue superar, não pode superar 24 horas. Se por um acaso a gente acabar superando esse tempo, esse azeite ele já não é mais considerado como azeite extra virgem, ele cai para azeite virgem de oliva. E dentro aqui de cada uma dessas máquinas que vocês estão conseguindo enxergar, a gente tem aqui o moinho, a batedeira, o nosso decanter, que é a centrífuga horizontal, onde ela faz uma primeira extração do azeite de oliva, e lá no fundo o nosso último equipamento, que é a centrífuga vertical. Para que servem essas centrífugas? Basicamente elas fazem uma rotação muito alta, em torno de 5.650 IPM, e separam o material, né, essa pasta de azeitona que é formada no moinho e na batedeira, separam por densidade, polpa, caroço, água vegetal e azeite. E por ali ela consegue separar e a gente consegue levar esse produto para os nossos tanques e posterior filtragem e engarrafamento. Ok. Explique para nós agora essa questão da acidez do azeite. Quais os valores e as características que classificam as qualidades do azeite? Em que momento a gente verifica, esse é o melhor azeite, é a melhor safra, né? Fala um pouco desse paladar, dessa experiência com o azeite. Bom, a respeito do terroir aqui da Estância Grande, que é onde a gente está com a Estância das Oliveiras, né, na região metropolitana de Porto Alegre, cada uma das áreas onde a gente vai implementar a olivicultura, onde a gente vai trabalhar com as oliveiras, elas têm características de solos e climas diferentes. Isso vai ser fundamental para uma coisa que a gente chama muito nos vinhos e na parte do azeite de oliva, funciona muito, que é a questão do terroir. O que é esse terroir? O que é essa estrutura? É basicamente intervenções do clima, sol, chuva, tipos de minerais que a gente tem no solo, características de microclimas que a gente tem na nossa região, que vão passar essa característica para o nosso produto, ou seja, para o nosso azeite de oliva. Então é super importante, cada área do estado e de fora do estado, como outros estados como Minas Gerais, apesar de a gente ter variedades parecidas em cada uma delas, a gente vai ter diferença sempre a nível organoléptico desses produtos. Bom, a primeira data de produção de azeite extra virgem que a gente fez aqui na Estância das Oliveiras, profissionalmente, né, tendo em vista o mercado e vender o nosso produto, foi em 2019 que a gente lançou a marca e foi uma extração aí de algo em torno de uns 1.200 litros a gente teve ao todo. Nos outros anos anteriores, a gente tinha produtividade aqui, só que produtividades pequenas que a gente utilizava para consumo da família e da quinta da estância. Então era uma produtividade na casa aí dos seus 110, 50, 60, 120 litros por ano. Já quando a gente começou a profissionalizar dentro dessas áreas, a gente começou a aumentar o número de quilos de azeitona colhido e, consequentemente, o número de azeite extra virgem extraído. Ok, muito bacana. Eu estou muito orgulhosa de saber que o Rio Grande do Sul é sede do melhor azeite de oliva blend do Hemisfério Sul.
É um prêmio mundial de azeites, Evo IOOC, dado pela Itália, e merecedor também, nosso estado é merecedor, da medalha de ouro que a Estância das Oliveiras conquistou este ano no Brasil International Olive Competition, ou Competição Internacional de Azeite de Oliva, onde a Estância das Oliveiras e o azeite de oliva Estância das Oliveiras Blend exclusivo, que ganhou a medalha de ouro, participou com vários outros países no mundo. Fala para nós desse sabor de ter ganhado a medalha de ouro, quais foram os países que participaram dessa competição. Conta para nós, que com certeza foi fruto de muito trabalho. Bom, a respeito das premiações que a gente ganhou em 2021, a Estância das Oliveiras participou de um campeonato na Itália, que é um campeonato mundial de azeites. Ao todo participaram 32 países, 740 rótulos do mundo inteiro, e a gente mandou para esse campeonato 2 azeites, o monovarietal Coronache e o Blend. Esses 2 azeites, a partir de uma rodada de degustação com 29 degustadores profissionais de 10 países diferentes, eles ficaram entre os 42 medalhistas de ouro desse campeonato. E a partir disso, dessa primeira premiação, eles fazem uma segunda rodada de degustação, vislumbrando os melhores do mundo, os campeões de Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. E a gente ficou muito satisfeito em entrar com um monovarietal Coronache e o Blend como finalista do Hemisfério Sul com esses 2 azeites. E acabamos ganhando com o azeite Blend o melhor azeite do Hemisfério Sul nesse requisito. O que nos deixa, obviamente, super satisfeito, e com a certeza que a gente está fazendo um bom serviço, um bom trabalho e vislumbrando isso que a gente quer na Estância das Oliveiras, que é a alta qualidade em azeite. Que bacana, é realmente uma honra trazer o título para o Brasil e para o nosso estado. André, nós estamos na época da floração das oliveiras, de setembro a novembro, e como é que se dá, assim, observando a quantidade de flores nos galhos das árvores, se pode ter uma ideia do que virá pela frente? Quais são as perspectivas da produção para 2022? Bom, a respeito das expectativas que a gente tem para o ano de 2022, elas são excelentes. Acredito que vai ser um recorde de safra aqui na nossa propriedade. Por que eu digo isso? Eu citei anteriormente que uma das coisas fundamentais na parte de olivicultura é a questão climática. Os olivicultores como um todo, a gente fica muito feliz com invernos que são regulares a rigorosos. E é justamente essa condição que a gente teve no inverno de 2021, que vai culminar na produção, na colheita de 2022. Então vocês vejam como isso é super fundamental, essa questão climática, para a gente ter alta produtividade na parte de olivicultura. Acredito eu que muito provavelmente esse ano de 2022 a gente espera uma colheita maior do que 2019, que foi a maior colheita historicamente da nossa propriedade. E entre tanto a nossa propriedade quanto as propriedades que eu conheço e acabo visitando de outros olivicultores, todos eles estão com uma expectativa excelente para o próximo ciclo, para essa próxima extração de 2021. Então acredito que a gente vai estar perto de uma excelente colheita e, obviamente, de excelentes azeites que vão estar nos esperando logo após ela. Procurando o melhor lugar para desenvolver sua equipe? Conheça a Quinta da Estância, maior fazenda de turismo rural e eventos do Brasil, e venha fazer parte de uma realidade transformadora. Temos estrutura completa para a realização do seu evento, uma equipe altamente qualificada de monitores e facilitadores e uma enorme variedade de atrações, atividades e dinâmicas vivenciais, além de várias opções de salões e ambientes, tornando seu evento inesquecível e possibilitando o máximo de aproveitamento para a sua empresa. Localizada em um ambiente de natureza preservada e de rara beleza, a Quinta da Estância proporciona uma experiência única, repleta de interações e descobertas. Renove as energias da sua equipe num ambiente relaxante e reconhecido internacionalmente pelas suas práticas sustentáveis e garanta um evento carbon free para a sua empresa.
Pensando em ampliar os horizontes dos nossos visitantes, criamos o projeto de treinamento vivencial, que alia um cronograma personalizado de treinamento com uma variada gama de atividades e dinâmicas vivenciais. Temos pacotes completos, incluindo toda a alimentação produzida na fazenda, com orçamento descomplicado e o melhor custo-benefício do mercado. Valores reduzidos com tudo incluso, otimizando os recursos e o investimento da sua empresa. E então, vamos vivenciar algo real? Quinta da Estância. Faça parte dessa realidade transformadora. Muito obrigado, André Goelzer, pela sua participação no programa e por enriquecer com esse conhecimento sobre esse fruto maravilhoso que é a oliva. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Você pode assistir em todas as nossas redes sociais e, se desejar ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. E não esqueça de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, que você pode encontrar peças como colares, brincos, echarpes, livros e telas, obras que eu pinto à mão. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.